Vale a pena ter um motorhome no Brasil? É interessante você investir uma grana no motorhome no Brasil? E sobre valores? O que você acha? Você acha justo os preços que são cobrados, os valores que são cobrados para você ter um motorhome no Brasil? Eu estou falando aqui agora para a pessoa que não tem motorhome ainda e está querendo fazer essa mudança de vida, está querendo entrar nessa. Então, as duas perguntas que eu deixo para você aqui agora, que são as que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá bom? Primeiro, quanto que você acha que vale um motorhome como esse aqui, a Pão e Manteiga, um motorhome de entrada, bem completinho? Quanto você pagaria para ter um motorhome desse? Até quanto você pagaria? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, vale a pena? Vale a pena ter um motorhome no Brasil? Será que vale todo o investimento? O Brasil é um país bacana que valoriza esse tipo de transporte? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bora lá! Se você está pela primeira vez aqui nesse canal, esse canal se chama Da Vida Só Se Leva o Amor. Eu sou considerado o sincerão do motorhome, sabe? Aquele cara que vai falar coisas que talvez algumas pessoas não vão te falar, né? Então, assim como você, eu também tive o sonho de ter um motorhome e por um tempo, eu juntei uma grana e eu queria ter um motorhome, eu queria cair na estrada, ver como é que era. E depois de um tempo aí, 5 anos mais ou menos, guardando dinheiro, eu comprei o meu motorhome, que é uma Iveco 2004 3510, né? O modelo Iveco Daily 3510. Ela tem um rodado simples que a gente fala, quer dizer, aquele pneu de trás ali, é só um pneu, não são dois. É uma Ivequinho que está com, praticamente ela é zero, né? Ela está com 82 mil quilômetros originais, toda arrumadinha. Se você quiser ver melhor essa Iveco, tem vídeos dela aqui no canal, tá? Mas é importante que você saiba que esse canal não é um canal só de motorhome, de viagens. O nome do canal é Da Vida Só Se Leva o Amor, porque eu falo sobre coisas da vida. E viajar é uma coisa que faz parte da vida, da minha vida, entendeu? Então eu tô aqui para compartilhar essa experiência que eu tive com o motorhome, entende? Então, primeira pergunta que eu deixei aqui no início do vídeo foi se o Brasil é um país que apoia, se vale a pena ter um motorhome no Brasil, entendeu? Será que realmente vale a pena? Bom, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu utilizo o meu motorhome aqui, a Pão e Manteiga, para fazer viagens mais curtas. Eu utilizo como um hobby. Tem pessoas que vivem dentro de um motorhome, entendeu? Nos Estados Unidos isso é muito comum. As pessoas estão vendendo casas, pegando a grana, principalmente casais assim que já estão muito tempo juntos, já viveram tudo, os filhos já estão crescidos, eles vendem a casa deles ou alugam a casa, compram um motorhome e caem na estrada e vivem na estrada o tempo todo. Essa não é a minha realidade. Minha realidade, eu tenho esse lugar que eu moro aqui maravilhoso, que eu gosto, né? Gosto da minha cidade e eu utilizo o motorhome como um hobby. Então às vezes eu fico 3, 4, 5 dias. Acho que o máximo que eu fiquei fora até hoje foram 4 dias. Faço viagens aí mais curtas, né? Por enquanto eu estou fazendo viagens aí no máximo até 600, 700 quilômetros na minha residência. Não tenho condições ainda de sair, em razão de ter compromissos aqui com o meu negócio. Eu tenho minha mãe, que é velhinha, que eu tenho que cuidar dela também, entendeu? Tem que estar próximo dela, na verdade. Então ainda não consegui fazer aquela viagem. Mas a pergunta é, vale a pena? Primeira pergunta, vale a pena ter um motorhome no Brasil? Olha, eu vou te falar, o Brasil não é um país que estimula esse tipo de transporte, entendeu? O Brasil, na verdade, ele dificulta e dificulta muito. Eu moro no estado de São Paulo. Em Ubatuba, que tem praias maravilhosas, você consegue ter acesso com o motorhome ainda, né? Fui várias vezes para lá, tem vídeos legais aqui no canal para você assistir. Praia da Caçandoca, fui para a Praia do Lázaro, Praia da Sununga, Domingas Dias, lugares paradisíacos. Eu fui com o motorhome, encontrei com outros motorhomes, com Kombi homes, foi bem legal. Porém, tem restrições. Eu estou falando do litoral norte, né?
tem restrições no litoral sul, por exemplo. Você não consegue ir com motorhome para Santos, São Vicente, Guarujá. Eles não permitem, você vai pagar uma multa absurda. No litoral norte, que eu acabei de falar, Ubatuba, essa região aí, Caraguá, você consegue, você paga uma taxa que eles falam de taxa ambiental, entendeu? Que fica aí mais ou menos em uns R$20 por dia, entre R$20 e R$30 por dia que você está com o motorhome na localização lá. Então, eu sei que muitas pessoas viajam pelo Brasil de motorhome, vão para o Nordeste. A região sul é a região que mais apoia esse tipo de transporte, né? Então você vai ver muita gente indo para a região, no caso Santa Catarina, que tem muito motorhome, também no Paraná tem bastante motorhome, Rio Grande do Sul, eles já têm essa cultura do motorhome, entendeu? Já estados como São Paulo, Rio de Janeiro, já tem uma restrição grande, tem locais que você não pode entrar. Eu já acampei em cidadezinhas do interior de São Paulo que não tem restrição, eu dormia com a pão e manteiga no meio da rua. Então isso foi legal também, né? Eu procurava lugares que me davam uma segurança, tipo perto de delegacias ou supermercados 24 horas, parava ali. Né? Eu já falei sobre isso, as vantagens e desvantagens, dificuldades que ninguém te conta, é um vídeo que está até viralizado aqui no canal. Mas eu percebo que não tem uma estrutura para a gente. Tem locais, né, que tem uma estrutura bacana, que apoiam essa prática, né? Se eu fosse prefeito numa cidade, primeira coisa que eu faria, eu pegaria uma área da cidade, assim, que faz parte da cidade, entendeu? Na beira da estrada, eu abriria uma clareira ali e colocaria pontos de energia elétrica e de água, talvez uns banheiros químicos ali também. Pô, e nem que cobrassem R$10 por motorhome ou R$10 por pessoa, entendeu? Isso seria ótimo para a própria cidade, entendeu? Em termos de alavancar o turismo. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm aquela mente fechada. E existe também interesses, por exemplo, das pousadas, dos hotéis, que tem medo que aconteça uma infestação de motorhomes na cidade e que as pessoas comecem a optar para dormir, ficar no motorhome e não ficar, no caso, nessas pousadas, hotéis. Isso atrapalharia esse tipo de comércio, vamos dizer assim. Essa afirmação aí, esse pensamento não existe, porque não é qualquer pessoa que compra um motorhome. A gente vai falar depois de valores aqui, tá? Então não é para o motorhome, ele deveria ser para todos, mas ele não é. Você pode, tem muita gente que pega carro, né? Pega um carrinho lá, um Uno, e vai lá e faz o seu carro, um motorhome, entendeu? Que é bem legal também, dentro das possibilidades. Eu sempre falei aqui, eu não nasci sentado no motorhome. Meu motorhome é 2004, tem 21 anos já, entendeu? É um carro mais antigo. Eu não nasci já com motorhome. Eu tive que fazer todo o processo. Eu sempre fui um cara campista, eu acampava em barraquinhas da Quechua de R$300. E eu fui devagarinho, fui comprando barracas melhores. Depois comprei uma barraca da Coleman gigante. Então foi todo um processo, entendeu? Para chegar até aqui. Eu não tinha a grana para chegar, comprar e sair de motorhome. Então você que está assistindo esse vídeo, eu estou falando para você que está querendo começar, entendeu? Não estou falando para você que é milionário e tem condições de comprar um motorhome de 1 milhão, 2 milhões. Então, só para encerrar essa primeira parte aí eu acredito que no Brasil não tem tanto estímulo para a gente poder ter um motorhome. Se você começar a parar para pensar, tem restrição aqui, restrição ali, restrição aqui, você acaba ficando triste e acaba desistindo, entendeu? Então muitas pessoas acabam optando às vezes por uma Kombi disfarçada, que vai entrar como se fosse um carro, né? Ou se não, esses esquemas dos carros também, que a gente chama de camper, né? O carro é meio disfarçado, as coisas estão guardadinhas lá, ninguém vai perceber, mas também se você
tem uma camper, né, e você vai lá, abre, coloca o fogão para fora, as coisas, vai passar a fiscalização e vai te pegar, né? Ou você tem um motorhome tipo bem discreto. O meu motorhome é discreto, ele está com a porta aberta agora, mas se eu fechar a porta ele passa por uma van tranquilamente. Teria que ser uma pessoa que entende do negócio para bater o olho e ver que tem um toldo aqui, né, que tem uma placa solar em cima. Então, resumindo, o Brasil é um país que estimula você ter um motorhome e andar, eu vou dizer assim, ó, está em processo. Está em processo, muitas coisas precisam mudar ainda. A cabeça de algumas pessoas que comandam esses lugares turísticos tem que mudar, né? Eu moro numa região turística, eu moro na região do Circuito das Águas Paulista, tá? Onde tem cidades top, tem Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia. São cidades que é um circuito das águas, onde tem águas termais. Pô, um lugar muito legal para você ir com motorhome, né? Eu ando muito por aqui, né? Tem uma cidade também muito bacana, que é Socorro também, que tem estrutura para motorhome, né? Tem alguns campings que eu frequentei e está aqui nesse canal também. Então você que gosta de motorhome, dá uma procuradinha aí no canal que você vai achar vídeos bem legais, tá? Então eu acho que o Brasil ele está num processo ainda de adaptação nesse sentido de aceitar motorhomes. Tem aplicativos também que você pode baixar, né? Outlander, se eu não me engano, que você baixa aplicativos que você tem o campista, o cara que é dono de um motorhome, ele tem os pontos que ele pode parar, que ele pode, no caso, encher a caixa d'água, pode carregar um pouco a bateria, ligar lá na tomada, tem pontos. Esse aplicativo ele ajuda bastante. Tem esse e outros também. É só você colocar aplicativos para motorhome, de apoio a motorhome, e daí eles vão indicar no Brasil locais legais para você poder ir. Mas sempre quando você for traçar uma rota e você quiser começar uma rota, você tem que fazer um estudo primeiro, né? Não é como nos Estados Unidos que você pega, monta no motorhome e sai e vamos lá. Tá? Faz um estudo de onde você está indo para você não ter surpresa. Tem casos, se você entrar no Google e colocar, casos de pessoas que foram para o litoral sul, que eu falei para vocês aqui de São Paulo, que eu falei, né, Guarujá e tal, e a pessoa foi, não sabia, foi com o motorhome, na hora que voltou para casa tinha mais de 3 mil reais de multa, né? A pessoa não foi atrás disso. Então é legal você estar vendo isso, tá? Encerrando essa primeira parte, vamos falar sobre valores. Qual seria o valor justo para você pagar no motorhome? É lógico, você, eu, todo mundo, a gente quer pagar menos por uma coisa melhor, né? Só que você tem que tomar muito cuidado. Eu vejo, por exemplo, no Mercado Livre ou em grupos do Facebook, pessoas anunciando motorhomes assim, que a gente sabe que está totalmente fora do valor, sabe? É um motorhome que valeria 300 palmas, por exemplo, 300 mil reais, e o cara está anunciando lá por 150, 120. Você tem que prestar atenção nisso. Tem muita gente que vai na empolgação, acaba comprando e vai ter uma dor de cabeça para o resto da vida. O que faz um motorhome ser valorizado é a condição do carro, primeiro a condição do carro, esquece a parte interna, o motorhome em si. O carro, né? Essa van, por exemplo, é uma van de um único dono, né? Que eu falei, 80 e poucos mil quilômetros, é um carro que mecânico, né? Você vai abrir o vidro aqui na mão, não tem nada elétrico para ficar quebrando, para dar pau. Esse carro aqui você tem que ficar de olho nos pneus, na água e no óleo, entendeu? E fazer as manutenções periódicas de freios, tal. Mas basicamente é isso, né? É um carro que não vai te dar dor de cabeça. Você vai poder andar tranquilamente. Às vezes você pega um carro mais tecnológico, com muita coisa elétrica e tal, isso pode te dar pau, porque você vai ter um consumo maior da própria bateria do carro e às vezes também das baterias que você tem que ter para abastecer a casa. Então, primeira coisa você tem que avaliar é o carro que você está pegando, entendeu? Faz um levantamento sobre esse carro, se ele não teve problemas, se a documentação está toda certa, se está homologado ali, está registrado como motorhome, quantas pessoas podem participar, podem estar dentro do motorhome. O meu são para 3 pessoas, né?
Então você tem que ver tudo isso antes de sair colocando a grana, tá? Um motorhome como esse aqui, por exemplo, põe em manteiga, é uma Iveco 2004, que eu falei, 82 mil quilômetros aproximadamente. Quem quer conhecer esse carro, tem um vídeo mostrando ele direitinho, como que é por dentro, um carro cheio de detalhes, carro muito bonitinho, com uma cama grande, tem o banheiro, muito legal, mesinha, os bancos viram, tem ar-condicionado na cabine, tem climatizador no quarto, é um carrinho assim antigo, mas tudo arrumadinho, entendeu? Um carro desse hoje, o preço justo para ele, estaria na faixa aí de 200 a 250k, entendeu? Você fala, puta, vira um carro de 20 anos, César, custar esse valor? É porque você tem que analisar o que o carro te oferece. Ah, mas eu vi lá em tal site lá, um bem mais novo que esse, e estava por 150. Aí é por conta e risco. Essa pessoa que está te vendendo, ela vai te dar garantia? Eu tenho todas as notas fiscais desse carro, tudo que foi feito. Tá passando um avião agora aqui, tá? Então vou ter que dar um corte e volto pro vídeo, peraí. Voltando pro vídeo agora, né? Depois que esse avião acabou de passar, além do barulho do avião, ainda tem o barulho da natureza. O da natureza é agradável, né? Você está escutando os pássaros, eu estou numa chácara aqui, então a gente está exposto a esses sons da natureza e também sons de aviões, né? Então, voltando, né? A gente estava falando sobre valor. O valor que você acha justo pagar é o valor que o bem vai te oferecer, tá? Então, você vai encontrar, por exemplo, ônibus, motorhome, aqui, que são ônibus mais antigos. Você fala, caramba, César, um ônibus, o cara está pedindo 120 mil e você está falando em mais de 200 aqui numa van. Cara, primeiro, você tem carteira para dirigir ônibus? Você sabe a manutenção de um ônibus em relação a uma van? Você sabe, você consegue estacionar um ônibus em qualquer lugar? Não. Você pode ir para qualquer lugar com ônibus? Também não, né? Então você tem que ver o que o carro vai te oferecer, os lugares que você vai poder ir com esse carro, e diante dessa informação, dessas coisas que estão, vamos dizer assim, orbitando em relação a você possuir um motorhome, você tem que avaliar. Então o valor de motorhome ele é muito subjetivo. Não é, por exemplo, você não vai encontrar um motorhome na FIP, entendeu? Você não vai chegar na FIP, vai estar escrito lá, o motorhome tal custa tanto, e você vai pagar o valor da FIP. O motorhome, o que vale nele é a condição que ele vai te oferecer. Então, o preço, o valor que você vai pagar no motorhome, ele depende muito de fatores como o carro que você está comprando. Quando eu falo carro, eu estou falando da van, tá? Por exemplo, Iveco é uma marca conceituada. Quem entende bem de caminhão, sabe que a Iveco é um motor seguro, que vai te dar segurança para isso, entendeu? Tem carros também da Mercedes, né, que também vão te dar segurança. Então você tem que pensar assim, pô, quando esse carro quebrar, ele vai me dar um custo alto. Olha que coisa maravilhosa, esse aqui é 2004, não paga mais IPVA. É um custo a menos, então não paga mais IPVA. Então você imagina, você podendo viajar, né? Onde você não vai ter custo de água. Tem uma caixa d'água aqui de 220 litros. Eu sempre enchi em posto de gasolina, nunca me cobraram nada. Então, água eu não pago. Energia elétrica eu não pago também, porque eu pego do sol, né? Ou se eu vou num camping lá, pago 40, 50 reais e conecto a tomada. Não pago água, não pago energia elétrica, não pago IPVA. Tá vendo os benefícios? Olha aqui o custo aqui como já diminuiu, né? O meu custo vai ser o quê? Com a manutenção que a gente tem que fazer do carro, né? Como eu falei, você tem que estar olhando pneus, freios e tal. E o diesel que você vai usar, né? Então a economia que o carro te traz também está relacionado com o valor que você vai pagar. Você pega um carro super tecnológico, não, meu, eu vou colocar lá 500 pau no carro, 500 mil, 500k, meio milhão de reais no carro, né? Pô, será que, ó, o que eu vou falar aqui, eu sou o sincerão do motorhome, né? Você vai pegar 500 pau, você coloca numa aplicação a 1%, dá 5 mil reais por mês, certo? Você pega 5 mil, você aluga o motorhome aí por 10 dias, sei lá, 10, 15 dias no motorhome, anda pra caramba, devolve e continua com os 500 mil, você pagou só com o rendimento.
Então são coisas que às vezes a gente não para pensar e vai na empolgação. Aí você pode estar se perguntando, mas César, você está falando isso, mas você chegou aí também e mandou bala e comprou a pão e manteiga? É porque é o seguinte, cara, eu gosto de ter minha liberdade. Eu não gosto de usar nada que não é meu. Mesmo que o motorhome tenha seguro, aquele que eu vou alugar, tenha seguro e tal, eu gosto de ter as minhas coisas. Eu não tenho muitas coisas. Eu sou um cara até, vamos dizer assim, minimalista. Eu tenho poucas coisas, mas as coisas que eu tenho, eu gosto de utilizar e eu não gosto de ficar dependendo de ninguém, sabe? Eu conheço o meu carro, sei se estiver fazendo um barulhinho diferente, eu sei o que é. E outra coisa, o aluguel eu fico restrito a poder viajar, passear quando eu tiver grana ou tiver disponibilidade. Agora com o carro aqui não, se eu quiser hoje, agora é uma segunda-feira. Se eu quiser agora nesse momento colocar aqui as coisas na geladeira e cair para a estrada, tá tudo certo. Então eu tenho essa liberdade de poder ir para onde eu quiser. Bom, o vídeo de hoje a gente falou então se vale a pena ter um motorhome no Brasil. Eu falei aqui, né, fazendo um breve resumo, que o Brasil ainda está num processo de adaptação, de aceitação do motorhome. Tem locais que a gente vai ser muito bem recebido e locais que os caras não querem nem ver a gente por perto. Ver um motorhome chegando já dá, os caras já ficam pirados, assim, fica todo mundo louco, entendeu? Que não aceita. E a gente está falando sobre o custo do motorhome. Quanto que você pagaria no motorhome? Deixa aí nos comentários do vídeo, tá? O quanto que você pagaria no motorhome, se está dentro do seu bolso, se você já está prestes a realizar o seu sonho. Eu acho legal isso. E se você gosta de um canal sem mimimi, sem enrolação, onde eu vou chegar e falar para você a real, as coisas legais de ter um motorhome e também as coisas não legais, porque também tem coisas não legais, você está no lugar certo. Lembrando que você vai ver também vídeos nesse canal que não tem nada a ver com motorhome, que falam sobre coisas da vida, porque da vida só se leva o amor. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!